Dominar um segundo idioma é um dos requisitos para conseguir um bom emprego. Uma pesquisa apontou que o Brasil não está muito bem ranqueado quando se trata da proficiência em inglês. Assunto para o Heródoto Barbeiro. Heródoto, uma boa noite. Qual é a posição de nós brasileiros nesse ranking entre os países avaliados, hein? A gente está muito lá embaixo? Olha, Gustavo, nós não estamos bem realmente. Esse índice que você lembrou, é o índice que está sendo divulgado mundialmente. Ele foi feito em 111 países do mundo. Nós estamos no lugar de número 58. Estamos bem lá para baixo. Agora, o que é interessante é o seguinte, é que as pessoas pesquisadas foram principalmente jovens, entre 19 e 25 anos de idade. E a gente acha que geralmente é a moçada que está melhor de inglês até do que os velhos. A moçada tem mais ligação com rede social, aquilo está tudo em inglês, as músicas também muitas vezes estão em inglês, vai por aí afora. Mas nós não estamos bem na fita. Agora, um detalhe interessante, Gustavo, que eu queria contar para os nossos amigos é o seguinte. A ideia de você ter uma língua quase universal, pelo menos que você possa conversar com todo mundo, ela é muito antiga, ela vem lá da época do Império Romano. O Império Romano, por exemplo, isso mais ou menos começou ali por volta a República Romana, por volta de 300 a.C., todo mundo era obrigado a falar latim. Tanto assim que nós falamos português, que é uma língua derivada do latim. Por quê? Porque os romanos colonizaram a Península Ibérica. Nós, os descendentes portugueses, descendentes espanhóis, porque a língua era imposta, a língua era latim. Durante um certo período, Gustavo, aqui na corte brasileira, aquela do Dom Pedro I, que a gente já falou, Dom Pedro II, o pessoal falava francês. Era a língua da cultura. Na Rússia se falava francês, os czares da Rússia falavam francês. Aos poucos, a língua da cultura foi sendo substituída pela língua do comércio, da economia e do capitalismo. E essa língua é o inglês. Então, a partir daí, o inglês se expandiu bastante. E hoje, para as pessoas arrumarem um emprego melhor, ou para você ter uma atividade maior, as pessoas precisam saber inglês, precisam falar inglês. Então, é o que você chamou de proficiência. Agora, o que me chama a atenção é o seguinte... 1/3 da população mundial, 1/3 já fala inglês. Nós somos 8 bi, a gente deu isso aqui no jornal, nós somos 8 bilhões. Portanto, 2 bilhões e 800 milhões de seres humanos falam inglês. Mas não nasceram em locais que a língua é própria. Aí são outros países, outras pessoas que adquiriram a língua. Olha a força que tem a língua inglesa. Agora, tem uma coisa curiosa em relação aqui, você vai até gostar, Gustavo, que é o seguinte. Na América Latina... Quem fala melhor inglês, quem está melhor colocado é a Argentina. Os argentinos são os que falam inglês, estão melhor colocados nessa tabela que eu acabei de falar. E, logicamente, Buenos Aires é uma cidade que está também no topo do ranking. Mas o que me chama a atenção é o seguinte, a Argentina está em primeiro, Costa Rica em segundo, terceiro está Cuba. Pois é, olha só, tem uma rivalidade imensa entre Cuba e os Estados Unidos, que vem desde a época lá do Fidel Castro. Continua com o bloqueio que a gente conhece, aquele bloqueio econômico que já tentaram levantar várias vezes. E ainda assim, Cuba está em terceiro lugar das pessoas que falam inglês, da moçada fala inglês. E outra curiosidade, no último lugar no ranking da América Latina, por incrível que pareça, está o México. Mas o México não faz fronteira com os Estados Unidos? Faz. O pessoal não vive andando de lá para cá? Anda. E ainda assim, o México está em último lugar na proficiência inglesa. É claro, né? Como a gente está falando de juventude, esse pessoal que a gente está mostrando aí, teve pandemia, muita gente saiu da escola e tudo mais. Mas isso é apenas uma constatação seguinte, nesse mundo globalizado que nós estamos vivendo, e cada vez mais global, acabamos de ter aí a conferência mundial, global, do clima, todo mundo lá falou inglês, ou quem não falou inglês teve que traduzir para o inglês, a gente percebe o seguinte, não dá para a gente se movimentar nele sem saber um pouco da língua inglesa. Pelo menos, para as pessoas poderem se comunicar. E mais, os empregos hoje exigem proficiência em inglês. Sem isso, fica mais difícil você competir, porque a competição também, Gustavo, é global, não é mais local. Né, acho que a gente pode analisar também isso que você mencionou desse ranking, né, Argentina e Cuba lá na frente, muito pelas dificuldades que esses dois países sofrem economicamente e tem muitos que querem deixar o seu país para buscar algo lá fora, né, então ir para a Europa, ir para os Estados Unidos, principalmente quem está em Cuba, né, a gente vê diariamente histórias de cubanos que tentam atravessar a fronteira, então está aí um dos motivos do inglês ser tão forte também lá, uma preocupação muitas vezes em arranjar um emprego fora, até do país para fugir, seja do regime em Cuba e seja da crise aqui na Argentina, né, Heródoto? Agora, uma coisa também, Gustavo, as pessoas aderirem espontaneamente.
Quero aprender uma outra língua porque eu quero um emprego, eu quero ler nessa outra língua, enfim, etc. Outra coisa é o impor. Durante o período soviético, todas as repúblicas soviéticas, inclusive a Ucrânia, eram proibidos de falar a sua língua local e eram obrigados a falar russo. Isso vai da Ucrânia até lá em cima, na Estônia, Letônia, todo mundo era obrigado a falar russo. Você olhar lá embaixo, no Azerbaijão, era obrigado a falar russo, não podia falar outra língua. Então a língua também foi utilizada durante os períodos como forma de você impor a sua cultura e impor a sua dominação política. Mas nós estamos falando de outro assunto. Nós estamos falando de uma adesão espontânea diante das mudanças pelas quais a economia global está passando.